Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nada te perturbes, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos agora meditar a palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 31 ao 39. Enquanto vocês procuram a sua Bíblia, Romanos, capítulo 8, versículos 31 ao 39, vamos cantar para que a gente possa deixar a palavra de Deus penetrar em nossos corações. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. O que nos resta dizer? Se Deus está ao nosso favor, quem estará contra nós? Ele não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará também todas as coisas junto com seu filho? Quem acusará os escolhidos de Deus? É Deus quem torna justo. Quem condenará? Jesus Cristo? Ele que morreu, ou melhor, ele que ressuscitou, que está à direita de Deus e intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como diz a Escritura, por tua causa somos postos à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Estou convencido de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem as forças das alturas ou das profundidades, nem qualquer outra criatura, nada nos poderá separar do amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, hoje a palavra do Senhor nos conduz à manifestação do amor de Jesus Cristo por nós. Como a palavra mesmo disse,
Deus não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Meus irmãos, nestes tempos em que estamos vivendo, nada melhor do que nos apegarmos ao amor de Deus. São tribulações, são dificuldades, são tempos muito difíceis que a gente vem vivendo. Nestes tempos agora de pandemias, neste tempo de doenças. Mas, meus irmãos, a gente nunca deve perder a fé. A fé manifestada através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pensemos, meus irmãos, que muitas vezes a gente se acha fiel demais, apesar de nossa infidelidade. Muitas vezes a gente coloca nossa vida em coisas superficiais. E é necessário vir um tempo difícil para a gente perceber onde é que a gente está colocando a nossa vida, onde é que a gente está colocando a nossa esperança. Meus irmãos, Jesus, tem um trechozinho na carta de Tiago que ele diz bem assim: se está feliz, cante. Se está triste, reze. Se está doente, chame um presbítero da igreja. Mas vocês percebam, meus irmãos, que sempre alicerçados no nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo é a razão de nossa vida. É a razão de nosso existir. Então, se a gente está passando por certas dificuldades, ergamos a cabeça, meus irmãos. Ergamos a cabeça e sigamos firmes. Agora, sem esquecer do principal em nossas vidas. As nossas vidas devem estar sempre alicerçadas no Evangelho, na Palavra de Deus. A gente sabe, meus irmãos, neste tempo muito difícil que a gente não está se alimentando do corpo de Cristo, mas a gente pode se alimentar espiritualmente. É nesse tempo, meus irmãos, e nos tempos futuros, não só nesse tempo, que a gente deve exercitar a nossa caridade com os irmãos mais necessitados, com os irmãos que perderam seus familiares, que a gente, até um tempo atrás, a gente se compadecia com os irmãos com irmãos que perderam seus filhos para drogas, com os irmãos que perderam seus filhos para a violência, e a gente deve se compadecer. E nesses tempos também, vamos nos compadecer com os irmãos que perdemos para essas doenças, para essa pandemia, sem esquecer dos outros, que o mundo continua o mesmo. O mundo está cheio de violência, o mundo está cheio de injustiças, o mundo está cheio de pessoas que só pensam em si, corrupção. O mundo está ainda do mesmo jeito, meus irmãos. Então, a pandemia foi necessária, não assim, a gente não necessária, mas ela mostra que a humanidade é frágil. Nós somos pó. O que todo esse contexto vem mostrando é que nós somos pó e ao pó havemos de voltar. Então, meus irmãos, façamos o nosso exame de consciência, façamos a nossa autoavaliação para que a gente veja onde é que a gente está errando, onde é que a gente pode melhorar, o que é que a gente pode fazer para ajudar os nossos irmãos. O que é que nós podemos fazer com os mais necessitados, com os que estão passando privações. Então, meus irmãos, é isso. A palavra de Deus, ela sempre tem uma lição, a gente tira um proveito dela. E neste contexto não é diferente. Quem vai nos separar do amor de Deus? Angústias? Perseguições? Nada, meus irmãos. O amor de Deus por nós é infinito. Mas a gente deve lembrar que nós devemos abrir as portas do nosso coração. Eis que eu estou à porta e bato, disse Jesus. Se permitires que eu entre, eu farei morada, sentarei à mesa e cearei eu com ele, e ele comigo. Então, meus irmãos, coloquemos o amor de Jesus em nossos corações, em nossa mente, em nossa vida, em nossos exemplos, em nosso testemunho, para que a gente supere dificuldades, supere tribulações, supere todo o mal e que o bem prevaleça. Porque não é por nossos méritos que o Senhor morreu, não. Foi por seu amor que é infinito para nós.
O seu amor é infinito para sempre, sua misericórdia dura eternamente. Então, meus irmãos, que o amor de Deus permaneça em nossos lares, permaneça em nossas casas, permaneça em nossos corações, para que a gente possa, juntos em uma só mentalidade, em um só testemunho, em uma só fé, superar todas as dificuldades, todas as tribulações e todas essas dificuldades que estamos passando temporariamente. O amor de Deus dura para sempre. Como a gente cantou inicialmente, como o hino de Santa Teresa d'Ávila. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta. Com Deus no coração, só Deus te basta. Só Deus basta, meus irmãos. A gente não procura outra maneira. Só Deus estará conosco para sempre, porque o seu amor é infinito. E como diz o trecho de São Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, aquele que vos chamou é fiel. Aquele que vos chamou é fiel para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos, boa noite. Hoje, nessa escola vivencial, nós vamos falar mentalidade. Um dos fundamentos principais do movimento de cursilho de cristandade. O que eu vou falar hoje aqui, vou falar tudo dentro daqui. Ideias fundamentais e dos fundamentos do MCC. Falar de tema mentalidade. Todos sabem que se entende por fundamentos. Todo mundo sabe que é os alicerces da base ou a inspiração para o carisma onde ele se assenta. No nosso caso aqui, de um movimento eclesial, de um movimento religioso, ele encontra na sua definição os seus respectivos desdobramentos. Então, nós consideramos pontos-chave dos alicerces do MCC esses tópicos: sua definição, sua essência e finalidade, sua espiritualidade e o lugar que nele tem a Eucaristia. Principalmente a sua mentalidade. Pois bem, meus irmãos, sua mentalidade. Então nós começamos dizendo que o carisma no MCC é um dom que forma uma mentalidade própria e particular, que de certa forma o MCC está contido nesta mentalidade. E sabemos que a mentalidade é essencial ao MCC. Por quê? Por que ela é essencial? Porque ela foi vivida e compartilhada por um grupo de pessoas e originou um movimento eclesial com a sua finalidade, estratégia e método próprio, método concreto. E ela foi vivida e compartilhada por esse grupo. Eu vou agora ler para vocês no início dos primeiros cursilhos, que essa mentalidade foi vivida. Vejam bem, no início dos cursilhos, importa reconhecer a inspiração do Espírito Santo. Eu sempre falei aqui no Espírito Santo. O movimento cursilho é dom do Espírito Santo, que foi acolhida e compartilhada por um grupo de pessoas, entre os quais Eduardo Boni, um leigo com papel predominante, alguns sacerdotes, como Monsenhor Sebastião Gaia, e o então bispo de Maiorca, Dom Juan Hervás.
Veja bem, e essa mentalidade que eles desenvolveram, hoje nós poderíamos chamar de uma nova forma de evangelizar, especialmente os afastados de Deus, os afastados da igreja, que posteriormente se denominou como Concílio de Cristandade. Veja bem, meus irmãos, os afastados da igreja, os afastados de Deus, os que estavam de costa para Deus. Então, essas pessoas, esse grupo de pessoas, tiveram a mesma mentalidade. Por isso que essa mentalidade é essencial ao movimento de Concílio de Cristandade. Vamos começar realmente agora eu perguntar, e o que é mentalidade? Todos vocês sabem o que é mentalidade. Todos sabem que a mentalidade é um conjunto de manifestações, de ordem mental, crenças, maneira de pensar, disposição psíquica e morais, e assim por diante. Ela caracteriza uma coletividade, uma classe de pessoas ou um indivíduo, mente e personalidade. E no caso nós, de Movimento e Concílio de Cristandade, que é essa mentalidade? Nossa, agora no caso nosso. São os critérios, olha mesmo, são os critérios e valores dos quais estamos imbuídos e com os quais aplicamos sua definição e seu método. Qual é o método? Pré, concílio e pós. Veja bem, pré, concílio e pós-concílio. Essa mentalidade tem que estar aí dentro, imbuída aí dentro. Porque a mentalidade é a chave explicativa do MCC. Se não tiver essa mentalidade, você não sabe as explicações do MCC. Vou repetir. A mentalidade é a chave explicativa do MCC. Como assim, Djalma? Olha, explica quem somos, por que fazemos, o que fazemos e como fazemos. Veja bem, explica o que somos, por que fazemos, o que fazemos e como fazemos. Então a mentalidade, meus irmãos, é a causa das nossas origens. Então tem que vir para a origem do MCC. Foi colocada no grupo sobre pré, sobre pós, sobre a escola. Um palestrante, ele diz que se sair da origem, foge tudo. Então, se sair da mentalidade do movimento Concílio, isso é para nós pensar. O que eu vou falar aqui agora é para se pensar se nós estamos fazendo certo ou se nós estamos fazendo errado. Porque tudo que é essencial no MCC está invadido por sua mentalidade. É ela que dá base para julgar a realidade. Olha, essa realidade são as características. Nós vamos ver aqui as características. Deus, pessoa, conversão, evangelização, comunidade. Essas são as características da mentalidade. Então, da realidade. E determina a finalidade e os paradigmas para consegui-la, os quais se concretizam no método e na estratégia do movimento de Concílio. Olha, método, estratégia. E o método próprio é o pré, Concílio e pós. Tem que ter essa mentalidade. Se não tiver essa mentalidade, na Assembleia Regional, desde 2002 que eu participo da Assembleia Regional, tudo é a mesma coisa, para ver se nós entendemos a mentalidade do movimento de Concílio de Cristandade. Porque cada um faz a seu bel prazer. E o método é um método próprio, que diz assim: dentro do MCC, o método não é senão a mentalidade e a essência feitas vida, tornadas realidade. Então tem que ser uma nova realidade. Tem que saber essa realidade. O porquê dessa realidade.
Quem somos? O que fazemos? Por que fazemos e como fazemos? Veja bem o que é que diz aqui. Não se trata de uma aplicação espontânea, caprichosa, deixada à mercê do gosto pessoal ou à imposição do momento. Será que nós estamos impondo, fazendo alguma coisa ao nosso bel prazer? Nós estamos aplicando espontaneamente, caprichosamente essas coisas. Trata-se de uma aplicação pensada, planejada e realizada com vistas a uma maior eficácia. Porque é inaceitável que, como infelizmente às vezes ocorre, seja o método desvirtuado, alterado e até agredido por opiniões pessoais de coordenadores de cursilho, coordenadores de GED, coordenador de setor, sacerdote, etc. Os quais, por razões que nada têm a ver com o MCC, introduzem seu bel prazer novidades. Trazer novidade para dentro do movimento de cursilho, que não é da sua mentalidade. Trazer novidade para dentro de um cursilho, que não é a sua mentalidade. Assim está dizendo as ideias fundamentais, que alteram substancialmente tanto a mentalidade quanto o método do MCC. Em síntese, são as seguintes as principais características do método do MCC. Quais são as características do método do MCC? É um método querigmático. Todo método deve ser fiel à opção escolhida pelo MCC no campo do seu querigma. No pré, no concílio e no pós. É cristocêntrico. Cristo é o núcleo da mensagem, proclamada por homens e mulheres que viveram o gozo da experiência da fé e que se tiveram tornado Cristo o eixo de suas vidas. Serão capazes de anunciar a grande realidade de um Deus que tanto amou o mundo que ele deu seu Filho único, para que todos que nele crerem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Está aqui. Cristocêntrico. E é testemunhal. Ou você testemunha com sua vida, ou você conhece Jesus, ou você se encontrou com Jesus, ou como é que você vai dar o testemunho? Isso aqui eu disse na Assembleia. Na minha fala, eu disse, como é que você evangeliza se você não conhece Jesus, se você não se encontra com Jesus, se você não dá os testemunhos de Jesus? Como é que você quer evangelizar? E falei que desde 2002, que eu participei da Assembleia, e é tudo a mesma coisa. Para se encontrar, para se ter uma mentalidade só. Mas cada um tem a sua mentalidade, faz o seu bel prazer. Isso eu disse. E quando eu terminei minha fala, muitos coordenadores lá vieram para mim e disseram, se terminasse agora, a Assembleia já estava passada a mensagem. E eu disse, por que nós não ficamos com a mesma mentalidade? Porque você quer de um jeito, você quer do outro, você quer do outro e nós queremos do outro. Por quê? Se é uma coisa só. Então, é testemunhal. Ele é pessoal. É caminho para a conversão, é comunitário. Aí você vai usar o método. Aí você tem que usar o método. Aí tem a espiritualidade, a mentalidade dentro da espiritualidade do MCC. No pré, no pós, no concílio. São 3 sinais dessa espiritualidade, dessa mentalidade dentro. O primeiro sinal pode ser encontrado na motivação da origem do MCC. Na origem. Estudar as origens. Tem que voltar às origens. Qual é a origem do MCC? Qual é o carisma do MCC? Essa mentalidade tem que estar imbuída. Mentalidade, o carisma do MCC é a mentalidade, é dom, é Espírito Santo. É o segundo sinal. Desde novo, olha mesmo, desde a origem do MCC, esse segundo sinal está como embutido no primeiro, a espiritualidade do MCC está centrada em Jesus Cristo,
na graça, porque ele é cristocêntrico, na vida divina. Tem que ter seguimento incondicional de Jesus Cristo. Aí tem um terceiro sinal, pode ser encontrado na terceira parte da definição, MCC, que é o movimento eclesial, que mediante um método próprio facilita a vivência e a convivência do fundamental cristão. Aí nós poderíamos chamar essa atitude de espiritualidade de conversão. Pois bem, meus irmãos, então, olhe bem a mentalidade dentro dos 3 tempos da espiritualidade do MCC. 3 tempos. No pré, olha o que é que diz. Com olhos de Deus, escolheu os ambientes que mais necessita do fermento dos valores do Evangelho. Para ter uma evangelização de inculturação. Por exemplo, ambientes ou setores da sociedade, escola, hospitais, indústria, bancos, comércio, política, etc., onde reina a discriminação, a falta de respeito, a vingança, a injustiça, etc. Nós temos que estar nesse meio para cristianizar o mundo, porque nós somos criadores. Então a mentalidade tem que estar aqui, imbuída. Aí nós perguntamos, nós estamos fazendo, o setor de Almir está fazendo a coisa certa? Nós estamos numa mesma mentalidade desse movimento concílio? Nós estamos nas origens do movimento? Nós estamos no carisma do movimento concílio de cristandade? No concílio, não perder de vista o objetivo do MCC, anunciar Jesus Cristo vivo, que leva à conversão, à comunidade e à solidariedade. Isto é, que leva à volta à casa do Pai e à evangelização daqueles ambientes lembrados acima. Será que nós estamos fazendo a mensagem certa? Será que nós estamos anunciando Jesus? Ou nós estamos fazendo do nosso jeito? Ao nosso bel prazer? Será que nós pegamos como o filho que colocaram de pré-pós-concílio? Será que nós estamos dando a mensagem? Será que nós estamos pegando o concílio por dentro? Como é que nós estamos formando esses mensageiros? Será que nós estamos formando certo, na mentalidade certa? Eu pergunto a vocês, nas formações de mensagistas, essas formações, pega o concílio por dentro e cada um abre na sua mensagem para nós conversar sobre isso? Já fizemos alguma vez isso? Eu me lembro que eu fiz uma vez. Quando eu era coordenador, eu fiz uma vez. E daí para cá fizeram. É a mentalidade. Eu estou falando o que as ideias fundamentais estão dizendo. E no pós-concílio, estamos fazendo certo? Fazer comunidade é o mesmo que fazer igreja. O cristão é chamado a viver, a testemunhar sua fé em comunidade. Nós estamos, olha, pós-concílio, rapidinho, tem os seus grupos. Mas nós temos quantos professores conciliistas? Lá no seu trabalho, no núcleo lá, tem algum grupo, ele fez algum grupo para testemunhar Jesus na sua escola, lá no seu ambiente? Nós temos soldados, polícia. Será que tem? Ou estão tudo misturado? O grupo, certo, que o grupo é para fazer a reunião, para dizer, olha, estamos trabalhando. Será que nós estamos indo nas utreias para dizer isso? Ou nós estamos tudo misturado? Querendo fazer tudo do nosso jeito. Isso é caso de pensar, olha, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do 1 ao 7, no domingo do dia 10, está dizendo ali, se convertiam, mas estavam arengando. Porque dizia, os necessitados não estavam tendo vez. Então, se pensar. Aí disseram, aí Pedro com os apóstolos chamaram e disseram, não, vamos fazer assim, escolha, porque nós não podemos falar da palavra de Deus, anunciar Jesus
e cuidar dos pobres, e cuidar dos famintos. Vamos fazer assim. Escolha 7 homens. Fala de Deus. E o resto vai atrás de ajudar as pessoas. Vai fazer. Tem que ser. O pós é para isso. Tem quem fala de Deus. Esses que vão lá ajudar as pessoas, fala de Deus. Mas são pessoas que têm o dom de ajudar. De arrumar cesta básica. De arrumar essas coisas. Tem. Agora, sendo misturado, todo mundo não vai dar. É por isso que está. A mentalidade do movimento Cursilho é essa. Tudo a mesma mentalidade. Pois bem, meus irmãos. Então, e a oração? Agora você tem que saber orar. Você tem que saber as suas orações. Então, é imprescindível a formação dos documentos do MCC. É imprescindível. É imprescindível a formação dos documentos da igreja. Estratégia. Onde é que está imbuído essa estratégia do movimento de cursilho de cristandade? Onde é que está imbuída essa estratégia? Aí você tem que passar e saber. Tem que saber os candidatos. Está dizendo que os candidatos, o movimento de cursilho não é atrás de gente. Não é atrás de gente que para fazer cursilho. É atrás de pessoas para serem líderes, para ser evangelizadores dos ambientes. Pois bem, meus irmãos, então vamos ver onde é que está essa estratégia. A estratégia da ação evangelizadora é núcleos de comunidade de fé. E outra coisa, é o pós-crise, as diretrizes da ação evangelizadora na igreja. Tem que estudar as diretrizes da ação evangelizadora. Nós temos que ser assim. Então, meus irmãos, para finalizar, a mentalidade do responsável no momento possível. Primeiro, tem de se viver. O MCC não é uma mentalidade, tem uma mentalidade, e a mentalidade só existe se o MCC predominarem pessoas que possuam e vivam essa mentalidade. Segundo, tem de se Para que a mentalidade seja realmente o critério de maturação e crescimento do MCC, são necessárias pessoas e grupos que, para além de estarem mentalizados, mantenham uma atitude de reflexão. E citam a realidade como uma interrogação permanente. Neste processo é necessário o diálogo, a diferença e o intercâmbio de inquietação e de experiência, para que as perspectivas, os critérios e as convicções essenciais continuem a ser válidas para todos. Tem de se transmitir. A mentalidade comunica-se por via de um contato pessoal. São necessárias pessoas que não somente conheçam a mentalidade e saibam explicar-nos, mas, sobretudo, que a vivam tão profundamente que a convertam em elemento inspirador e motivador para os outros. Transmite-se, portanto, quando se vive, quando se testemunha e quando se compartilha, quando se explica corretamente, em amizade, em diálogo ou oração. Ser consciente da sua importância. Na vida do MCC importa ter uma clara consciência da importância da mentalidade, chave que explica todo o movimento. Não se pode entender corretamente a finalidade, a estratégia ou o método do MCC, senão a partir da mentalidade. Compreender a mentalidade. Por outro lado, é necessário recordar que a mentalidade é consequência imediata do carisma específico do MCC. A aceitação, adesão e vivência do carisma da forma
a mentalidade, de maneira que carisma e mentalidade são realidades intimamente unidas. E por fim, aceitar a mentalidade. Temos que aceitar essa mentalidade. Como carisma, a mentalidade tem de ser vivida, acolhida, assumida por pessoas concretas, que por seu turno se unem a essa mentalidade compartilhada e a faz realidade. Por isso é necessário manter uma permanente atitude pensante, de reflexão pessoal e comunitária, de consciencialização, de crescimento na mentalidade autêntica do MCC. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nada te perturbes, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus